Fala você, amigo ligado no Olho no Lance, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje nosso debate hoje que na verdade vai ser quase um papo de bar, um papo de mesa aqui. Eu vou encontrar aqui de frente aqui com o nosso Arthur. Hoje é só nós dois aqui, duplinha de ataque, tipo tentativa de ser Bebeto e Romário, tentativa de ser Ronaldo e Rivaldo, aquela coisa. Vamos ver o que sai disso aqui hoje. Vamos, Mas vamos hoje de, vamos de camisa 10 e camisa 9 hoje. camisa 10, camisa 9. Eu sou camisa 9 porque eu não tenho tanto talento, eu sou matador, fazedor de gols. Tal qual o nosso bravo Gabigol, Gabriel Eita, Jesus, Arthur Cabral, né? Tá em definição aí, Tite, seleção brasileira com muitas novidades. Talvez o Richarlison ali improvisado, ou será que esse camisa 9 nem veio, né? Pode ser o Pedro, que o Caleb ama de paixão, centroavante do Hexa, não é verdade? Nesse momento, o Caleb vai aparecer aqui em algum momento, porque ele ama o eu Pedro. já, e você falou disso, eu já consegui, aqui assim, já veio a voz na minha cabeça, não sei se o pessoal de casa também ouviu, mas você falou Pedro, aí eu já vi a voz do Caleb, ele falando, que Pedro? Ah não, que Pedro? Pedro é horroroso. Já veio a Isso. voz aqui, ó. O Caleb sonando mais o Pedro do que o Alexandre e o Danilo, que esses dois realmente, né? Falando aqui já de seleção brasileira, né, pessoal? Por que não vamos abrir? A seleção brasileira vem aí, eliminatórias da Copa, vamos voltando aí, data FIFA, né? Data que todos os campeonatos param para ver seleções jogarem, menos do Brasil, que aqui segue a vida normal, ninguém tá nem aí, você joga todo mundo, vocês que se virem aí, vocês que lutem, aqui vamos jogar todo mundo, nossa seleção aqui. O Brasil vem para uma sequência aí de 3 jogos, o Brasil pega a Venezuela, quinta-feira às 8h30 da noite, né? Jogo lá na Venezuela. Não sei se Maracaibo, Caracas, não tenho certeza aí, Puerto Ordaz, não sei. Tem muito estádio lá da Copa de 2007, da Copa América de 2007, que pode ser esse jogo. E aí, domingo, o Brasil vai para Barranquilha, ó, calorzinho brabo, amigo, às 6 horas da noite ou da tarde. O Brasil vai pegar a Colômbia, jogo complicado, um jogo que tem saído faísca, Brasil e Colômbia. E aí, na quinta-feira de semana que vem, às 8h30, o Brasil vai a Manaus. Manoa, Manaus. Alô, Amazonas. Alô, Floresta. Alô, Brasil chegando aí. Brasil vai pegar aí o Uruguai num clássico sensacional. E aí, para seguir aí na dianteira das eliminatórias, né, pessoal? Mas lembrando que esse jogo contra a Colômbia não é. Eu acho engraçado que o Brasil vai se preparar em Bogotá, que tem altitude, para um jogo que é em Barranquilha, que é a nível do mar. Não sei. Acho que teve um Não, pequeno equívoco aí. essa preparação, Rafa, essa é a estratégia reversa. Por quê? Porque a gente vai se preparar na altitude, aí dificuldade para respirar, e aí quando vai a nível do mar, que já tem uma respiração melhor, a gente que estava acostumado com muito pouco, pega muita coisa aqui, pô, casou, Rafa, você tem, entendeu? Tem que ter Ah, estratégia, entendi. Pô, entendeu? essa fisiologia é uma coisa maravilhosa. Assim, eu espero realmente que não seja essa explicação dos fisiologistas da CBF, Não, senão a gente está lascado, por né? favor, se a explicação for essa, cobro mudanças no quadro de É, funcionários da CBF, é. porque aí não dá. A produção apitou aqui que o pessoal que fez essa estratégia é o mesmo que estava no gabinete lá do presidente da o gabinete do Google da era Covid, né? Para que Ministério da Saúde? Se eu tenho aqui o pessoal que pesquisa no Google, que é muito melhor, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que tem alguma coisa errada aí, né? Se preparar na altitude para jogar a nível do mar. Mas vamos lá, deixa. Já bati minha cota de besteira aqui. Vamos falar sério agora. Ô, E, Arthur, e vai lá, vai hoje, lá. e hoje, Rafa, que né, cara, o Caleb não tá aqui, mas eu tenho certeza que ele ia estar com a mão pro alto, agradecendo aos céus, porque a gente vai ter Guilherme Arana. Vai ter Guilherme Arana como titular. Guilherme Arana. Ele vem para a vaga do Alexandro. O Alexandro muito criticado, mas que talvez assim uma coincidência do destino.
Agora que o Alexandre talvez perca a sua posição na seleção, depois de ser muito criticado, tanto por suas participações pelo clube, na Juventus, tanto pelas suas participações na seleção, ele que é muito criticado principalmente pelo seu lado ofensivo, coincidentemente ele vem muito bem na Juventus nessa temporada. Então, apesar do Cristiano Ronaldo ter saído, talvez o pessoal não está acompanhando tanto a Juve ou o campeonato italiano, o Alexandre vem chamando a atenção, ele vem fazendo uma boa temporada até aqui. Então, assim, fica difícil falar, porque depois de criticar o Alexandre em quase que todos os vídeos de que a gente fez sobre a seleção, desde o início do canal, a gente vira elogiar ele logo quando ele perde a posição, parece até é irônico, né? Mas eu tenho, assim, gosto da presença do Guilherme Arana e acho que traz algo diferente, um jogador mais ofensivo, tá num momento melhor, apesar do que eu citei do Alexandre tá jogando bem, acho que o Arana vive um momento muito melhor. Mesmo que o Atlético foi eliminado da Libertadores, ele talvez é o melhor lateral esquerdo atuando aqui no país, falando ofensivamente, porque sempre fica quem é melhor, o Arana ou o Felipe Luiz, né? Aquela discussão que a torcida do Galo e a torcida do Flamengo adoram ter, mas o Arana vem cumprindo muito seu papel no Atlético, tanto ofensivamente, defensivamente, é um grande lateral, e que com certeza, pela seleção brasileira, com o Tite, que foi um técnico que ele já trabalhou, ele pode render muito sim. Ainda tem o Renan Lodge ainda, que tá ali, né, no radar. Renan Lodge que acabou ficando um pouco marcado, né, daquela falha na final da Copa América contra a Argentina no Maracanã. E essa vaga meio que está em aberto também. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa ideia de colocar o Guilherme Arana. Acho que esse é o jogo para testar, até porque o Brasil tem uma folga boa, né, em relação à pontuação. E cá entre nós, né, a Venezuela, né, tirando ali o Soteldo e o Júnior Alonso, não sei não se pode promover grandes Ah, dificuldades da seleção brasileira, não, né? no geral, né, Rafa? Assim, se a gente for pegar as 3 partidas agora da seleção brasileira, Venezuela, Colômbia e Uruguai, talvez o adversário que mais vai dar trabalho para o Brasil é o Uruguai. E mesmo assim, talvez mesmo que a Colômbia vem dando boas partidas para a seleção, mesmo assim, o Uruguai também não é a equipe que a gente está acostumado a ter do O Brasil Uruguai. ganhou lá, né? O Ganhou Brasil ganhou lá. lá dentro do E, Uruguai. ó, antes de a gente continuar o papo, se a gente voltar lá atrás, eu avisei naquele vídeo, eu avisei, eu falei, amanhã em Montevidéu, o Brasil vai amassar o Uruguai, a seleção do Tite vai amassar o Uruguai, e a gente amassou. E eu volto a dizer aqui, na partida em Manaus contra o Uruguai, eu ouvi muita gente falando, porque a seleção uruguaia melhorou um pouco, tá numa fase melhor, porque isso, porque aquilo. O Brasil do Tite vai amassar Venezuela, Colômbia e Uruguai. Mais para frente a gente vai voltar a falar da seleção. E aí a gente vai ver. Rapaz, Mas, ó, o Brasil do Tite vai amassar as 3 seleções. Sem papo. Vamos rapaz, continuar, confiança é essa. vamos continuar líder com folga e invictos nas eliminatórias. Porque, infelizmente, eu gostaria que essa fosse a situação, esse fosse o nosso cenário numa América do Sul competitiva, com a Argentina muito forte, com o Uruguai muito forte, Colômbia muito forte. Aí seria algo que a gente poderia sim dizer, porra, o Brasil está preparado para uma Copa do Mundo. Infelizmente, a América do Sul está longe de ser competitiva. A gente tem quase que hoje você seleciona a dedo, tanto das equipes que estão da parte de cima quanto da parte de baixo da tabela das eliminatórias. Uma equipe que pode chegar longe numa Copa do Mundo, talvez agora a Argentina ganhou a Copa América e vem bem, o próprio Uruguai tem bons jogadores, talvez, mas nenhuma das seleções você consegue dizer assim com clareza que elas são seleções que chegando numa Copa do Mundo podem chegar longe, assustar uma seleção europeia, né? É complicado. Então, é aquilo, o Brasil está dominando e, infelizmente, o cenário também não é favorável para a gente se gabar muito disso, porque a gente meio que está fazendo a nossa obrigação também, né? Outro é justamente isso que eu queria tocar. O Brasil vem em uma ótima sequência de resultados, né? O Brasil disparado na primeira posição das eliminatórias aí, mas não tem tido grandes desafios, né? O Brasil não tem tido grandes desafios. O pessoal fala muito que o Brasil tem que pegar uma seleção europeia, que tem que ter um teste de verdade. É um pouco enganoso essa sequência de resultados, até porque o pessoal critica muito o futebol da seleção brasileira apresenta.
E acabou se acentuando mais ainda essa crítica depois da final da Copa América, que meio que ligou o alerta, porque quando o Brasil pegou uma seleção que tinha que seria um pouquinho de melhor que as outras, particularmente eu acho o Brasil melhor que a Argentina, e não é pouco, mesmo o Brasil com futebol apresentado, eu acho que aquilo ali foi um resultado fora da curva, até porque a Argentina picotou aquele jogo todo e o Brasil faltou pouca inspiração, o Neymar jogou até muito naquela partida, mas infelizmente a bola não quis entrar, e aí acabou acendendo o alerta, né? Em relação. E aí cresceu essa desconfiança. Será que esses resultados aí do Tite são enganosos? Então, eu acho complicado a gente falar por conta daquilo. A gente sempre vai ter esses pontos de interrogação acima da seleção brasileira, muito pelo fato de a gente não ter a competitividade aqui e não poder saber como a seleção brasileira está em relação às seleções europeias. Então, acho que os pontos de interrogação sempre vão existir. Agora, se a gente for analisar do que aconteceu na Copa América, eu acho que talvez, é lógico, é horroroso, assim, é horrível, horrível, como torcedor da seleção brasileira, você assistir a Argentina ganhar um título no Maracanã. Aquilo é uma imagem que dói. Você vê a torcida argentina comemorando no Maracanã, é uma imagem que você olha e você tem repulsa. Sabe assim, é horroroso. Mas agora, para a seleção brasileira, essa interrogação maior que foi colocada, e agora a pressão da torcida acima do Tite, dos jogadores, isso talvez faça com que a seleção brasileira não acelere um processo, mas que a seleção brasileira volte aos trilhos, que acenda um alerta, não da torcida, mas que esse alerta seja aceso dentro da equipe, que os jogadores pensem, eles falam, poxa, mas opa, perdemos aqui a Copa América, o Tite, os jogadores, os comandantes da CBF, para que alguma coisa mude. Porque ficou claro para mim que se a seleção continuar dessa maneira, igual você falou, com pouco teste, e aí quando é testado também não vai corresponder, então aí a gente vai ter problema lá na frente. Então, seja marcando amistoso contra a seleção europeia, ou seja utilizando da vantagem que a gente tem agora nas eliminatórias para fazer teste, testar coisas diferentes, fortalecer o grupo, qualquer coisa, mas alguma coisa vai ter que mudar. Porque do jeito que estava, a gente viu que o desempenho ficou abaixo, que era algo que a torcida vinha cobrando, estava tendo resultado, mas não estava tendo desempenho. E aí a seleção oscilou muito na Copa América, a gente ficou com o vice-campeonato. Então eu acho que talvez esse alerta, depois de ter perdido a Copa América, possa fazer bem. Porque também se não fizer bem, a gente não mudar nada, a gente não vai ver a seleção e se sair bem numa Copa do Mundo. O Arthur, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho, mas conversando com algumas pessoas, com alguns torcedores, eu tenho uma sensação uma coisa que até se acentuou nos últimos tempos. O torcedor brasileiro está cada vez mais distante da seleção. A sensação que eu tenho é que o brasileiro não se empolga tanto com a seleção. Antigamente, o jogador do clube ia para a seleção e comemorava. Hoje é o contrário. O torcedor se lamenta. E muito torcedor que não gosta. Ih, vai machucar meu jogador, não sei o que vai. Eu queria saber, tem algum fator que, na sua opinião, que ajudou a isso acontecer? Na minha opinião, assim, tem muita gente crítica da CBF e acaba respingando na seleção. Acredito que o estilo da seleção, que não tem agradado muito, também é um fator disso. E até o distanciamento da seleção brasileira, que quase nunca tem um jogo aqui no Brasil, na verdade, com exceção da Copa América. O Brasil quase não joga na seleção, quase não joga dentro de seu país amistosos, né? Acaba jogando sempre fora do Brasil. Na sua opinião, o que mais está contribuindo para acontecer esse cenário aí? Eu acho que talvez a primeira coisa pode ser que quando a seleção joga, a seleção, como você diz, joga pouco aqui no Brasil, e quando joga, joga em arena, né? Que são os estádios de hoje em dia, são as arenas realmente. Mas aí a seleção vai jogar numa Arena Corinthians, vai jogar na Arena Pantanal, joga no Morumbi, na Arena do Palmeiras, seja qual for o lugar que a seleção joga, e aí o ingresso mais barato às vezes não sei, R$ 80, R$ 60 que seja. Mas que, se a gente for pegar ainda com a pandemia, agora, pô, é lógico, aqui a gente está fazendo um programa esportivo, mas não dá para deixar de citar, com o preço que tudo tá. Gente igual no Rio de Janeiro, aquela história que ficou famosa do caminhão do osso, sabe assim, as pessoas não estão tendo o que comer.
E aí é difícil você falar também pro torcedor, ó, a seleção vai jogar hoje aí na sua cidade. E aí o ingresso mais barato é R$ 80. E aí é um cara que vai ele e o filho, ele 2 filhos, ele a esposa e um filho, ou vai a mãe e um filho. Aí um dia de jogo para essa família vai ficar quase R$ 300. Então é dificílimo isso também. Talvez eu acho que essa elitização é, é, que vem ocorrendo por conta dessas novas arenas, que também afastam torcedores dos clubes. Essa elitização não afasta só o torcedor da seleção. O torcedor médio dos clubes grandes, ele é naturalmente afastado da sua arena muito por conta disso. A elitização das arenas começa já dentro dos clubes. E aí, quando ela vai para a seleção, com uma seleção que o torcedor não se identifica, com uma seleção que o torcedor não vê vontade, não vê empenho, tanto dentro de campo quanto de dirigente. Aí você vê o caso do Rogério Caboclo, o cara sendo afastado por assédio, aquela história absurda, uma história nojenta, um cara que tinha que ser preso. E aí você tem ex-presidente de CBF que não pode entrar em um monte de país da Europa. Então eu acho que são diversos fatores. E aí tudo isso, você chega numa Copa de 2010 e toma uma virada para a Holanda. Aí você perde de 7-1 em 2014 jogando em casa. Rússia 2018 você perdeu da Bélgica. Perdemos Copa América. Então, tudo isso. Se o Brasil tivesse ganhando, tivesse bem, aí talvez a torcida estava do lado, a torcida estava ali. O resultado no fim é o que importa, a gente sabe. Não adianta também a gente querer se fazer de bobo, fechar os olhos, que a gente sabe que a torcida quer resultado. Se tivesse vencido a Copa de 2018, ninguém nem estava lembrando essa Copa América agora. Ia ser coisa batida. O importante era a próxima Copa e vão embora pro bi. Só que, 2006, a expectativa era enorme, não vencemos. 2010, mesma coisa. E aí vem 2014, 18. E aí, a gente vai entrar na Copa de 2022 e o nosso último título de Copa do Mundo foi há 20 anos. Eu, por exemplo, eu completei 18 anos recentemente, eu nunca vi a seleção brasileira ser campeã de uma Copa do Mundo. Então, eu acho que tudo isso que vem acontecendo no fator extracampo, mas dentro do campo a seleção também não está correspondendo, aí eu acho que faz com que cada vez mais a torcida se afaste do seu torcedor. A torcida se afaste da seleção. E a galera, até a galera que é mais antiga, né, que viu o Penta, viu até o Tetra, e foi uma galera que viu o Brasil chegar em 3 finais de Copa do Mundo, né? E aí meio que o sarrafo sobe. O pessoal espera sempre muito da seleção brasileira. E, de certa forma, também a CBF, né? Em todos esses casos, acho que acredito que virou um jogo, infelizmente deixaram, né, o futebol virar um jogo de interesse muito grande, tem muito interesse de técnico, de presidente. Há pouco tempo, né, se discutiu até, que é uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, no futebol, há muito tempo, né? Estavam discutindo a possível saída do Tite, porque o presidente não gostava do Tite, o presidente da República não gostava do Tite. Eu, sinceramente, eu me perguntei, é sério isso que está acontecendo? Então, eu ia ficar muito surpreso se acontecesse algo desse tipo, né? Porque nós tivemos um caso, já tivemos vários casos de influência política no futebol, mas numa entidade como é a CBF, que a CBF hoje é uma entidade, poucos sabem, mas é uma entidade privada, na verdade, não tem relação nenhuma no órgão do governo, né? E é curioso, né, que um órgão assim tenha uma influência tão grande no futebol brasileiro. Tem porque a FIFA obriga, né? Tem que ter uma federação, uma confederação para organizar ali, ser filiada à FIFA. Porque senão o futebol não acontece. E aí acaba que eu acho que a CBF acaba exagerando um pouco nessa gestão do futebol e acaba pesando muito a mão, sobrando para os clubes. E eu continuo batendo nessa tecla. Eu acho que, por isso, acaba que o torcedor que hoje é mais de clube, acredito que o torcedor hoje seja mais de clube, acaba batendo muito, acaba meio que batendo de frente com a seleção brasileira. E também o torcedor acaba tomando o lado do clube por conta disso que você citou. Que aí a CBF, às vezes a CBF, que podia, como você disse, a CBF é uma mera protagonista dentro do futebol. Apesar de ser a entidade que manda no futebol brasileiro e na seleção, a CBF não tinha que estar nunca em destaque. A CBF tinha que ser aqui a protagonista. Ela não tinha que ser protagonista. O protagonista tem que ser o clube está jogando o campeonato, o protagonista tinha que ser a seleção brasileira. A CBF tinha que estar por trás da organização para facilitar, não sei, distribuição de lucro entre as equipes.
para fazer com que estimule cada vez mais a gente ter um campeonato que a gente fala um campeonato a Série A, mas ter Série A, Série B, Série C, cada vez mais competitivos. A CBF está ali em cima para coordenar, para talvez punir em certos casos, para regularizar realmente o futebol e organizar de uma maneira que todos os clubes possam, como eu disse, que criar campeonatos mais competitivos, fazer com que tudo ocorra da maneira certa e que seja feito melhor para os clubes e para a torcida. Mas não, a CBF, sempre que pode, a CBF bate de frente com o clube, aí acontece alguma coisa, porque o ST, aí você pega o STJD. Aí porque outro dia, não sei, eu não lembro qual foi o caso que aconteceu com o Flamengo, mas aconteceu alguma coisa com o E Flamengo queria aí. torcida, que o Flamengo queria jogar com torcida, teve o Isso. STJD e os clubes e a CBF foram contra. Aí pune, aí a CBF vai e bate de frente. Aí acontece alguma coisa com o Palmeiras, a CBF bate de frente. Então o torcedor acaba pegando a raiva da CBF, que, como você disse, respinga na seleção. E aí também tudo que acontece com a seleção, algum dirigente da CBF fez isso. Algum dirigente da CBF estava não sei quem. Então aí fica complicado também. Porque aí a CBF faz um papel que ela acaba se tornando, de certa maneira, ela se torna inimiga dos clubes. Sabe, não é vista de uma maneira organizada. Aquela coisa que tem uma entidade por trás desse campeonato sendo jogado. Aí vira essa grande briga e o torcedor, pô, ele acaba escolhendo pelo clube. Exatamente. E aí, o que acontece, né? A gente corre risco na próxima Copa ter um esfriamento, né? A gente que se acostumou. Eu, pelo menos na minha época, todo mundo pintava a rua, todo mundo se vestia, todo mundo parava para ver jogo do Brasil em Copa, até em eliminatória mesmo, eu via muito, o pessoal comemorava muito. Hoje em dia eu vejo um esfriamento ali. Eu confesso que é uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda muito ver esse tipo de coisa, Quando, porque eu continuo sendo torcedor do Brasil. Eu torço Copa América, Copa das Confederações, a gente comemorava muito, era muito legal. E aí, hoje em dia, você vê um esfriamento, as pessoas não estão nem aí. Eu acho que o futebol perde muito. cara, pra você ter uma ideia, na preparação para 2010, para a Copa de 2010, se eu não me engano, o Brasil fez um amistoso contra a África do Sul no Morumbi. E que eu também, se eu não me engano, foi 0-0 aquela partida. Foi 2014. Para 2014. Foi 2014. Acho que teve um gol do Hulk. Acho que o Hulk ganha. Teve um gol do Hulk, se eu não me engano. Não é, mas algum amistoso da seleção, era amistoso, Sim. preparatório para a Copa. Eu tava na aula e eu estudava à tarde, o jogo era à tarde. E aí eu pedi pra minha mãe não deixar eu faltar, ela não deixou. Aí, pô, não nasci ontem, né? Aí na época, pô, falei que eu tava com dor de cabeça, fui tristinho pra aula. Cheguei lá, fiz nada, pá, e as professoras ligaram pra minha mãe, né? Falando, olha, ele tá com dor de cabeça, sentindo mal, tal. Tomei um puta fumo, mas eu vi o jogo da seleção brasileira, pô. Aí tem que estar ali, tem que estar torcendo pra seleção, entendeu? Sim, com Mas então é isso que você certeza. disse, a seleção, cara, a seleção é jogar, podia ser a seleção brasileira contra, não sei, amigos de não sei quem. E a gente via, porque a seleção representava a união aquilo que você ficava pensando, falava, nossa, igual hoje. Você vê e fala, nossa, como que será que seria o Gabigol e o Hulk jogando junto? Os dois estão destruindo o Brasileirão, como será que seria? E a seleção une isso. São os melhores jogadores do seu país, sabe? Você tem que se sentir representado, você tem que querer assistir aquilo. Para quem ama futebol, aquilo é perfeito, a união dos melhores de todos os países, jogando um contra o outro. E aí, de repente, para a gente brasileiro, acaba perdendo um pouco dessa magia, né, de certa forma, porque simplesmente a gente se afasta da seleção brasileira, ou então porque a gente não se sente representado. Então, aí cada vez mais é isso que você falou, vai gerando um clima até de esfriamento. Cada vez mais a gente se distancia e cada vez mais a gente se sente até indiferente à seleção. A gente, eu tô falando, não, né, eu ou você, a gente sempre vai estar torcendo pela seleção, mas a gente, como povo brasileiro, cada vez mais se sente indiferente em relação à seleção. É verdade, né? Vamos ver, a gente espera que o Brasil, né, melhore o rendimento e chegue bem, né, na Copa daqui a um ano, praticamente, né? Vamos ver aí. Eu quero muito ver essa seleção jogar contra uma seleção europeia, mas uma grande, assim, uma Itália, uma Alemanha, uma Espanha. Aí eu quero ver mesmo, que para mim tá tudo nivelado ali. Eu não vejo ninguém sobrando ali, porque a Itália ganhou a Eurocopa, mas não é lá essas coisas, unanimidade. Eu acho que a seleção que bate de frente seria a França, que tem muito talento. E mesmo assim perdeu para a Suíça, porque é um jogo que acontece. Então, acho que ninguém está nadando de braçada ali. Acho que 2022
pode surpreender muito quem vai chegar na final ali ser campeão. Arthur, queria te fazer uma última pergunta aqui para encerrar. Você acha que o Tite consegue chegar na Copa do Mundo tranquilo? Ou você acredita que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e ele acabar saindo? Para mim chega sim na Copa do Mundo. Acho o Tite um ótimo treinador, o melhor treinador brasileiro, inclusive, o melhor treinador brasileiro hoje é o Tite. E eu acho que ele tá onde ele tem que estar na seleção brasileira. Acho ele um treinador capaz, um treinador atualizado, que tem pensamentos muito bons. Ele pensa talvez fora da caixa, que ele sabe montar equipes organizadas, equipes competitivas, equipes que jogam bonito, como foi talvez a seleção do começo da passagem dele, e que depois talvez foi perdendo um pouco disso. Mas eu acho que ele tem tempo para recuperar, e ele mais do que ninguém sabe quais os caminhos para fazer com que a seleção chegue bem para a Copa do Mundo. Confio muito no trabalho do Tite, é um treinador que eu gosto muito, e que eu acho que chega sim, chega e chega muito bem. Confio muito que a seleção vai ser sim campeã da Copa do Mundo. Agora, olha, vou falar aqui, eu acredito que o Tite também chega na Copa. Agora, se vai ganhar ou não, aí não sei, né? Que Copa do Mundo pode acontecer muita coisa. Mas eu vou chutar depois o que vai acontecer da Copa do Mundo. Preste atenção. Tite vai encerrar o trabalho dele pela seleção, aí volta, deve treinar algum clube, talvez seja o Corinthians de repente, né? E aí quem assume? Pepe Guardiola assumirá a seleção brasileira, o sonho aí do torcedor brasileiro, depois de muito debate na CBF, que principalmente se o Brasil perder a Copa, acredito que o Guardiola assuma a seleção brasileira. Caso o Guardiola não aceite o convite, acredito que venha Jorge Jesus, hein? Cravem isso. Jorge Jesus pode ser um grande candidato a assumir a seleção brasileira, visando o projeto México, Estados Unidos e Canadá 2026. Guardem essa informação, hein? A gente vai terminando aqui o nosso Olho no Lance, o nosso debate aí, a nossa resenha aqui hoje, eu e a Arthur aqui nessa tabela sensacional, só golaço. Pelo menos a gente acha, né? Vamos ver se deu. Tem um comentário aí, visualize, dê uma curtida. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Então, é isso. A gente agradece a sua audiência, a sua paciência. Assista aí nosso canal, tem várias novidades toda semana aí. Tem o Grandes Clássicos aí arrebentando, tem a entrevista do Arthur aí. Muitas novidades aí aparecendo no nosso canal. Arthur, até a semana que vem, meu camarada. Tamo junto, Rafa. Tamo junto todo mundo que acompanha de casa. É nóis. A gente vai ficando por aqui. Beijo muito carinhoso com Deus e até a semana que vem com mais um Olho no Lance, pessoal. Um abraço.